Oi, pessoal. A gente imagina que todo mundo está ouvindo esteja ciente do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E esse é um tema complexo e envolve muitas coisas que certamente a gente não conseguiria abordar de uma forma rápida aqui. Mas nesse momento o que importa é a gente usar esse espaço para incentivar vocês a doarem e ajudarem, cada um dentro das suas possibilidades. Essa situação do Rio Grande do Sul, ela é complexa, né? Porque tem as pessoas que são afetadas diretamente pelas tragédias, sendo por perderem pessoas ou por perderem suas casas, perderem tudo. E a gente queria se solidarizar com essas pessoas, primeiro de tudo, mas também afeta indiretamente quem tá longe, né? Quem tá acompanhando, vendo as notícias e sentindo os muitos sentimentos que ver uma situação dessas é capaz de despertar na gente. Então nós, da Psicologia Sincera, queremos fazer a nossa parte e aproveitar essa plataforma que temos para compartilhar projetos de confiança e incentivar vocês a fazerem a parte de vocês, do tamanho que essa parte for. A gente pode até acabar pensando que por já vermos muitas pessoas fazendo muitas coisas, né, doando, a nossa parte não vai fazer tanta diferença e o que já está sendo feito é suficiente. Mas, gente, isso não é verdade. Em situações como essa, não existe suficiente. Por isso, vamos disponibilizar aqui embaixo na descrição do episódio alguns links de lugares confiáveis que vocês podem contribuir com uma doação ou para vocês saberem mais como ajudar. É só olhar aqui no link na descrição. Você já se auto-sabotou? Vive relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Mas antes do episódio começar, eu quero deixar aqui um convite para vocês, se vocês quiserem se tornar nossos apoiadores e ganhar um episódio extra por mês, além do acesso para nossa biblioteca exclusiva de conteúdo lá no Orelo. Vocês vão sair dessa plataforma aqui, vocês vão clicar no link que tá no episódio, vocês vão se tornar os nossos apoiadores, o preço é super acessível e lá vocês podem ter mais conteúdo da gente, além de ajudar o podcast a continuar aqui, porque obviamente sem nossos apoiadores não seríamos nada, então a gente quer deixar um beijo, um abraço aqui pra cada um deles que tá ali ajudando a gente no nosso projeto. Muito brega. Agora voltando, pro episódio. Hoje é um episódio super especial porque nós trouxemos uma convidada. Muitas vezes eu e a Ana Luísa falamos aqui que nós não sabemos tudo sobre tudo. A psicologia é muito ampla, tem muitas especialidades e muitas vezes é até melhor a gente trazer uma psicóloga ou um profissional de outra área da saúde para falar sobre um tema específico. E hoje a gente resolveu falar sobre um tema que eu acho que faz muito jus aqui com o nosso público, faz muito jus com o pessoal que escuta a gente, que são as idealizações e as expectativas que a gente cria sobre a maternidade, sobre o ser mãe. Eu acho que a gente fala aqui muito sobre família, então eu acho que vai ser muito legal ter essa perspectiva também desse lado familiar. E para isso a gente trouxe a melhor, a maior, a Alessandra Diniz. Ela é psicóloga, gestalt terapeuta e está em formação em experiências somáticas e trabalhos com traumas. Então eu queria agora abrir espaço tanto para Ana Luísa quanto para a Alessandra para elas falarem um pouco como é que elas chegaram aqui, como é que foi a ideia desse episódio, como é que surgiu. Então, eu acompanho a Alessandra há um tempo no Instagram, até falei sobre isso com ela e me chamou muita atenção, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, quando a Alessandra começou a compartilhar conteúdos sobre esse tema de maternidade, né? E trazendo uma visão menos romantizada, né? Menos idealizada. Que é, como a gente já falou, vai falar hoje no episódio e já falou em muitos outros, algo que a gente vê muito aí, né? Essa idealização de que é uma coisa linda e que não tem dificuldades, sentimentos desagradáveis, ou enfim, dentro dessa experiência, né? Me chama muita atenção ver a Alessandra falando dessa forma. Então, a gente tá gravando esse episódio, na verdade, ele tá saindo um pouquinho depois, mas a gente tá gravando na semana, que é a semana do Dia das Mães, e achei que valia muito a pena a gente dar luz a esse tema, né? Ampliar um pouquinho mais, como a Ana Teresa falou. A gente fala muito sobre família aqui no podcast, né? E aí a gente resolveu colocar o holofote para além da família nesse tema específico que fala do ser mãe, da maternidade e mais especificamente dessas expectativas e idealizações. Então, Alessandra, assim, muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Assim, a gente já queria começar trazendo esse ponto para ouvir um pouco de você sobre, assim, de como que é esse tema, assim, das expectativas, dessas idealizações? Como que é a sua experiência? Como que foi a sua experiência com isso? E até o que você vê dentro disso também como psicóloga? Olá, meninas, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e poder falar sobre a maternidade na realidade, né? Eu acho que esse é um espaço que a gente está conquistando de poder falar um pouco mais sobre a maternidade real, sem tantas idealizações e também, né, podendo trazer
emoções profundas para esse espaço que muitas vezes não era falado pelas mães, ou pelo menos é um tabu, né? Poder falar sobre o medo, ou a raiva em relação ao bebê, ou a raiva da situação, ou o baby blues, que a gente também pode entrar nesse tema. Mas eu acredito que a gente podendo trazer luz para a maternidade real, isso ajuda tanto eu, quando eu falo sobre isso, quanto outras mulheres a se identificarem com essa situação e não se sentirem sozinhas. Isso também acontece comigo. Eu também senti isso, né? Porque a maternidade, ela assim, tô conhecendo ela agora, né? Eu sou uma baby mãe também, porque eu tenho 1 ano como mãe. E eu acredito que a maternidade, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo de diferentes formas, né? E esse primeiro início com a maternidade, com esse papel novo de mãe, né? Um papel muito novo para mim, que eu não conhecia. E que despertou várias sensações, emoções, que eu gostaria de trazer também um pouco da minha experiência aqui. E também o tabu, né, de poder falar sobre isso e trazer essa luz para outras mulheres se identificarem com essas histórias, né? Uma das coisas que eu fico pensando, assim, né, e que me fez querer trazer esse tema, até eu lembro que, eu não sei se quem tá ouvindo, não sei se você, Alessandra, eu sei que não, Teresa, não, assiste Big Brother, mas a gente teve no Big Brother o exemplo esse ano de uma mulher, a Fernanda, uma participante, que é mãe, e que ela viveu uma maternidade, né, ela trouxe muito da história dela, da experiência dela, enquanto ela estava no programa, muito difícil, assim, e me chamou muita atenção a reação das pessoas quando ela trazia esse lado real. Quando ela falava da raiva, quando ela falava da dificuldade, quando ela falava que não era sempre as mil maravilhas, que ela não estava sempre amando viver essa experiência e ter essa experiência. Às vezes tá dando tudo errado, Bitel. Tem dia que você quer matar os seus filhos, você quer ser presa. E aí me chamou muito a atenção, não sei se é porque talvez dentro da nossa bolha da psicologia a gente tenta ao máximo normalizar muitos sentimentos, né? Normalizar as muitas experiências, normalizar as contradições, inclusive, de sentimentos que a gente pode viver numa mesma experiência. Dentro da nossa bolha, acho que a gente tenta, né, normalizar. E quando eu vi a reação das pessoas do lado de fora, assim, com um choque, julgando muito, e aí ela estava falando especificamente da experiência dela com maternidade, eu acho que eu levei um choque também de caramba, eu acho que realmente ainda é muito tabu, né? Ainda tem essa expectativa, falando de expectativa e idealização, essa expectativa e essa idealização, socialmente falando, de que a experiência da maternidade e de ser mãe, e quem é mãe, assim, que é uma coisa só do amor, só da positividade, só do que é muito gostoso e desse amor, assim, e da mãe desse lugar sagrado, né? E se é sagrado, provavelmente não pode ter esses sentimentos, entre muitas aspas, que a gente sempre fala que negativos, né? Não que existam sentimentos negativos, mas assim, que são vistos como negativos. E aí foi aí que eu pensei, caramba, vamos trazer luz pra isso, né? Vamos falar um pouco mais sobre o fato de que é normal ter essas experiências, né? É super normal ter essas experiências. E assim, antes de ser mãe, e eu acho que não tem como, a gente não tem como saber o que é a experiência da maternidade. É algo que, por mais que a gente imagine, e até eu traga aqui sensações, experiências, é impossível, porque você vive a maternidade 24 horas, literalmente no início, ainda que o bebê não dorme, você tem que amamentar basicamente de 3 em 3 horas, entre aspas também, porque a mamada do bebê, ela conta depois que ele terminou a mamada. Então, se ele mamou meia hora, dali começa as 3 horas. E aí, acaba que não é, porque daí você tem que ficar 20 minutos arrotando a criança, depois você põe ela pra dormir, ela dorme meia hora, pronto, já tem que mamar tudo de novo. E você praticamente, muitas mulheres passam por isso, pelo menos eu passei, de não conseguir ter uma qualidade de sono de mais de 3 horas durante alguns meses. Então, assim, é uma loucura isso. Eu acho que esse foi o ponto principal de desconforto físico que eu senti. Não conseguir dormir. Então, assim, é muito desconfortável e a irritabilidade aumenta muito.
Porque você lidar com situações pequenas e é o tempo todo, né? Você não tem uma pausa. Ah, não, deixa eu dar uma pausa, eu não quero ser mãe agora. Não é no seu ritmo, é no ritmo do bebê. Então, isso pode gerar muita raiva, muita irritação. E muitas vezes eu não podia, óbvio. Eu falo, Deus sabe o que faz. A carinha do bebê é tão fofa que você desconta no marido da mãe, nas outras pessoas. Então, assim, é muito difícil. Pra mim, foi um desafio lidar com a irritabilidade, assim. Eu queria até usar como gancho o que você tá falando, que eu acho muito, muito importante. E a gente até fez o roteiro desse episódio pensando nas emoções que você pode sentir diante dessas frustrações e dessas idealizações que você tem sobre mãe. E uma das perguntas que a gente tem é em relação à raiva, que é quais foram essas frustrações? Porque é comum, é normal, a gente pode normalizar sentir raiva, até porque você tá me falando, você vai ficar privada de sono, você não vai ter mais rotina, tudo seu vai girar em torno de uma pessoa, que é o seu filho, e demora também pra se acostumar, é cansativo. Uma das coisas que a gente sabe que regula o humor é sono, é estabilidade, é a rotina, e você perde tudo isso. Obviamente é temporário, mas deve ser frustrante, muito frustrante de uma certa forma. E como é que é sentir raiva? Exatamente, assim, é muito complexo, porque a falta de sono, mais a demanda do bebê, e eu acho que, assim, um plus pra isso tudo, nem todas as mulheres passam por isso, mas muitas passam pela dificuldade da amamentação, porque às vezes a gente acha, né, que o neném vai nascer e é natural, é instintivo o mamar, o TT, mas não é. É assim, é super complexo, tem posição. A cabeça do bebê tem que estar de um jeito, a boca do bebê tem que pegar o seio de uma forma específica. Todo um aprendizado da amamentação, e eu tive bastante dificuldade no início, e meu seio doía muito, muito. Então, assim, era falta de sono, com muita dor. Eu, muitas vezes, a hora que ele pegava no peito, né, de 40 em 40 minutos, 20 em 20 minutos, os primeiros 30 segundos era de dor, que parecia que tava enfiando uma agulha dentro do seio, assim, era uma coisa bizarra. E aí eu me identifiquei muito também. Na época eu fiquei, assim, assustadíssima, que eu falei assim, gente, as mulheres são muito fortes, que potência que as mulheres têm, que resiliência para poder cuidar de um outro ser e passar por tudo isso e ainda continuar, porque eu ainda vinha e falava, não, eu vou insistir, porque o leite materno é a melhor fonte de nutrição para o meu bebê, e isso que me motivou a continuar. Mas hoje, olhando, eu acredito que eu fui um pouco radical nesse sentido, porque assim, o meu bem-estar também é importante. Muitas vezes eu passei dos meus limites, eu fui para a exaustão máxima do meu corpo. E eu acho que, assim, eu fui muito radical nesse sentido de não dar nenhum bico artificial. E às vezes é necessário, sabe? Não tem problema também. É muita pressão social sobre isso, de que às vezes tudo bem você dar o seu mamar, dar a mamada efetiva pro bebê. E tudo bem se você dar uma chupeta, ele não vai ser o fim do mundo também, sabe? Eu acho que nesse ponto eu fui um pouco radical demais, bastante radical comigo. E aí essa foi uma frustração, assim, relacionada à questão da amamentação, Alessandra? Acho que sim, também pelo fato de hoje ele precisa muito do meu peito para dormir, né? E ok, né? O peito ele regula as emoções, o peito ele é um espaço seguro para o bebê, é uma conexão muito forte. Mas é isso, ele vai depender exclusivamente de mim, né? Quando ele tá com o meu marido, ou com a minha mãe, ou com a minha sogra, ou com outra pessoa, é mais complexo nesse sentido. Agora que ele tá aprendendo a dormir de outras formas, né? Então, a mulher, eu me senti muito assim, muito sendo o pilar do bebê também. E isso tem uma dependência grande da criança em relação à mãe. E que, de fato, né, eles vieram do nosso corpo, do meu corpo, ele veio. E no mamar, não tem como meu marido dar mamar. E se eu não quis outro bico artificial, não tem como, né? Sou eu e eu. E você tocou num ponto que eu acho muito interessante da gente trazer aqui também, pensando nessa lógica das emoções, que uma emoção, eu acho que… Aí eu tô falando não, obviamente eu não tenho essa experiência, mas do que eu escuto, tanto na minha clínica quanto de conhecidas, amigas que já tiveram filho, a emoção que eu mais ouvi as pessoas falando foi a da culpa, assim. A culpa falando de frustração, né? De não atender essas expectativas que ou a sociedade colocou nessa mulher, nessa mãe. Culpa dentro dessas frustrações também, né? Das coisas não terem ido da forma como planejou. E eu acho que dentro de culpa, a gente também
a minha percepção é que, de alguma forma, a culpa também tá andando de mãos dadas com a pressão, né? Com uma pressão de dar conta de tudo, uma pressão de atender essas expectativas e essas idealizações. Como que foi isso pra você na sua experiência? Da culpa e da pressão? Eu acho que nesse início da maternidade foi principalmente com dar o mamar no peito, né? Primeiro que dando mamar no peito, você não tem como quantificar quanto que o bebê mamou, se ele bebeu, se ele tomou a quantidade efetiva ou não. Então, eu duvidei muito de quanto de leite estava saindo, né? E quando me perguntavam, mas sai mesmo? Mas tá dando de mamar? E eu ficava, ai gente, será? Será que tá acontecendo? Será que não tá acontecendo? Eu tive um pediatra que realmente foi muito infeliz e eu mudei, né? O primeiro pediatra que eu fui com o Giovanni, ele tava tudo certo, ele tava ganhando peso. E aí ele falou assim: olha, ele tá ótimo. Você pode diminuir as mamadas de 3 em 3 horas. E eu acho que foi daí que o gatilho da chupeta que veio. Que daí ele falou: e pode dar chupeta e tal. Eu falei: ah, tá bom, né? Nunca vi um médico falando sobre isso, mas vamos fazer. E aí aconteceu. Deu 2 semanas, eu voltei com o Didio lá. E ele falou, porque ele tava chorando muito e não sossegava. E aí ele chegou e falou: olha, você não tá produzindo leite suficiente. Você vai precisar da fórmula. E você vai precisar tomar esse remédio, que se chama Equilide, que é antipsicótico. Porque ele produz prolactina e aí você vai produzir o leite. E agora já era pra você estar jorrando leite. Acho que ele tinha 2 meses. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei extremamente, até assim, me deprimiu aquilo. Eu fiquei muito mal. Eu não queria, eu só chorava, eu fiquei muito mal. Até que em terapia isso é muito importante, assim, o processo terapêutico no puerpério é algo que, assim, é prioridade, porque é uma loucura, é uma montanha-russa. Então, eu tava, né, nessa montanha-russa e junto com a minha psicóloga, né, a gente identificou que esse pediatra não tinha nada a ver com o que eu tava buscando. Os profissionais em volta de mim não estavam falando a minha língua. E aí, né, uma vizinha aqui do meu prédio me recomendou um pediatra e uma consultora de amamentação que mudou o rumo da amamentação do Didio, assim. Então foi muito, muito importante ter essa rede de apoio, poder ter mais informação sobre isso. E óbvio, eu me senti culpada, me senti super mal, né? Não sabia quanto de leite que estava indo para ele. E depois eu aprendi a confiar na amamentação. Aprendi a confiar que o meu bebê, ele ia mamar o suficiente para ele. E que tava tudo bem, que eu não precisava ficar contando as mamadas. Não precisava ficar direito e esquerdo. Mamou tanto tempo no direito, mamou tanto tempo no esquerdo. Isso desgasta, estressa a mãe, né? Então, foi muito importante ter esses profissionais por perto. Imagino o quão difícil deve ser, porque você me falando, eu sinto até que mexe no seu senso de capacidade, assim, como mulher, como pessoa, sobre ser mãe, né? A Ana Luísa falou essa pressão de dar conta de tudo. E eu entendo essa tristeza e eu fico até pensando o quanto essa tristeza também não vem dessas mudanças de identidade, tá inserido também na sua capacidade. E eu até queria introduzir também esse novo assunto sobre quais são as perdas também que envolvem a ser mãe, porque você sai da sua posição de filha, vai pra mãe, envolve a sua capacidade como mulher, né? Que muitas vezes as mulheres acabam associando ser mulher com a maternidade. E você teria como falar um pouquinho mais sobre isso? Com certeza. Bem, eu falei um pouco disso sobre o antes e depois, realmente é um divisor de águas a maternidade em termos de transformação. Acho que algumas coisas são importantes de pontuar. Uma, que a maternidade não é feita só de sentimentos ruins e apesar de ser super transformador e um momento crítico, uma montanha-russa de emoções, existem as emoções muito positivas desse momento de vida, né? Que é a gratidão, que é você poder acompanhar o crescimento de um ser vivo, né? Que veio desde dentro da sua barriga e aí você, de repente, vê essa pessoinha se comunicando de alguma forma. Então, esse é um prazer com gratificação com algo divino, né? Muito… que nunca senti isso antes. E junto disso, acho que numa transição de papéis, né? Porque é um papel novo, né? A maternidade. Pra mim, pelo menos. Eu acredito que, como tudo na vida, a gente tem algumas escolhas. Se você escolhe namorar alguém, você tá abdicando de algumas outras pessoas se você tá num relacionamento monogâmico. Assim como é na maternidade. Você
faz escolhas. Se você escolheu, no meu caso, eu fiz uma escolha consciente de ser mãe. Nunca foi meu sonho casar e ser mãe, mas ao longo da vida isso foi se apresentando pra mim e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, com certeza. Realmente eu encontrei na maternidade não sei se eu posso falar completude, mas assim, algo que me inspira muito. Me inspira a estar viva, me inspira a trabalhar melhor, me inspira a ser uma mulher melhor, a ter atitudes melhores, ao que eu vou passar para o meu filho na educação dele. Então, a maternidade me transformou e vem me transformando. Eu acho que ela não é parada, né? Ela é algo que continuamente vai se transformando. E também tem quando a gente tem que fazer renúncias, né? Na vida. Então, é mais raro poder sair para jantar ou sair à noite. É algo que eu não costumo fazer. Eu sou uma pessoa um pouco regrada em relação à rotina do bebê. E eu gosto, eu me enquadrei, porque eu sou uma pessoa diurna. Então, né, o bebê normalmente, ele segue o ciclo circadiano, que é acordar às 6 da manhã e dormir com a luz, né? A luz abaixa, o bebê dorme. Então, eu entrei no ritmo da maternidade do bebê. Óbvio que tem exceções, né? Se eu quiser sair, alguma coisa. Agora, ele com 1 ano já tá sendo o mais possível, né? Aí você respondeu um pouco sobre essa transição que você passou. Que eu imagino que não tenha sido fácil, mas que bom que você se adaptou também ao longo do tempo. E eu acho até legal um autoconhecimento, né? Eu sou uma pessoa diurna e isso se encaixou comigo. E eu acho que isso mostra também um lado da maternidade, que é você querer e você estar disposta a fazer essas mudanças. Eu acho que uma coisa que a gente também fala muitas vezes é essa conscientização de você quer estar nesse papel e você escolheu estar nesse papel também. Até porque quando a gente pensa nesse sentido da pressão mesmo, né? Como a Ana Teresa falou, de associar a mulher com maternidade, isso é um movimento que eu tenho visto muito, de novo, tanto na minha clínica quanto na minha vida pessoal, assim, de talvez gerações passadas não ter muito espaço para esse questionamento, né? E a gente sabe que isso é muito complexo e isso envolve tantos outros temas, né? Porque quando a gente pensa nas diferentes camadas sociais, vai complexificando cada vez mais quando a gente fala desse tema de escolher, em todos os sentidos, mas agora falando especificamente de escolher ser mãe. Mas já da minha realidade, eu vejo que há um tempo, realmente, não tinha nenhum espaço, ou muito pouco, para questionar isso, né? Para questionar e dissociar ser mulher com ser mãe. E da importância disso poder ser uma escolha consciente, né? Para quem pode realmente poder ser uma escolha consciente. Porque quando não é, talvez esses sentimentos que a gente está trazendo aqui, mais uma vez, gente, é natural, é normal. Até para quem escolhe, como é o caso da Alessandra, né? Conscientemente. É muito natural que existam toda essa gama de sentimentos contraditórios, né? Tanto a parte bonita, digamos assim, quanto a parte mais desagradável, digamos assim. Isso de uma pessoa que a gente está conversando aqui que teve essa escolha consciente, né? Eu fico imaginando quem não escolheu isso conscientemente. E aí, dentro disso que a gente está falando também, Alessandra, mais uma emoção que eu fiquei pensando que eu acho interessante a gente trazer à tona é o medo, né? Assim, que eu acho que também tem a ver com o que a Ana Teresa estava falando da questão da tristeza, mas porque a tristeza eu penso mais no sentido do contato com as perdas, né? E com essa perda de tudo que você tem que abrir mão ao fazer essa transição, né? Mas essas perdas, isso que você está abrindo mão, e essa transição, eu imagino, né, que também deve envolver muito medo, assim, né? De uma experiência completamente nova, que você não sabe o que esperar, que você pode ler todos os conteúdos possíveis, ouvir tudo possível de outras experiências, mas na prática você realmente não faz ideia de como que isso vai se dar. E assim, eu que não passei por isso, né? Já sou uma pessoa extremamente medrosa com experiências novas, mas que não me parecem tão amedrontadoras quanto a maternidade. Eu não consigo imaginar, assim, como que deve ser olhar pra frente e realmente não conseguir imaginar o que tá vindo por aí, né? Eu queria até complementar, além desse medo todo que a Ana Luísa fala, eu acho que também tem o medo de querer fazer diferente. Eu vou jogar essa bomba aqui, que existe um medo também da maternidade, da paternidade que você viu e que você vivenciou na sua vida como filho. E muitas vezes você quer fazer modificações, você quer fazer diferente de coisas que você não concordou, você não se identificou. E o medo de, será que é possível? Será que eu vou conseguir? Eu sei que a gente tá jogando muita coisa aqui, mas isso que você falou, Ana Teresa, me lembrou uma fala que eu já falei na minha própria terapia e eu escuto muito de clientes que não é nem um medo de fazer diferente, é um medo de fazer igual. E aí o bicho pega, né, Alessandra? Pois é, né? Macieira não dá morango. Aqui nós vamos falar hoje sobre trauma.
Então, assim, são nossas referências, né? As pessoas que cuidaram da gente, com certeza acaba sendo algum ponto de referência de fazer igual ou diferente, né? E às vezes a gente quer fazer tão diferente que acaba vendo que tá fazendo igual. Mas eu acredito que, né, que esse tema do medo, ele acompanha, assim, desde o momento de estou grávida, socorro, o que eu faço? Né, já é o primeiro medo. Comigo, né, eu senti um medo tremendo, principalmente nos 3 primeiros meses, que falam assim, da gravidez. Não conta pra ninguém, porque ainda, né, não dá pra contar. Dá um medo de perder o bebê. E aí depois você escuta o coração no ultrassom. Você fala, gente, tem um ser dentro de mim. É a coisa mais emocionante, que dá mais medo. Naquele momento foi o que eu senti, assim, medo e uma admiração, assim, meu Deus, tem um serzinho dentro de mim, que louco isso. E muitas mulheres até relatam, durante a gravidez, não sentir amor ou conexão com o bebê. Até porque é um pouco estranho na barriga, porque você não conhece essa pessoa que tá dentro de você. Você sente movimentos estranhos na barriga. Isso é muito comum, muito normal. Mas trazendo aqui, né, o medo, ele acompanha na vida, né? A vida é acompanhada de medo. Medo da morte é muito interessante em diversas fases da maternidade. Né? Porque também, assim, hoje dá uma sensação assim, eu não posso morrer, porque eu tenho alguém para cuidar. Eu não quero morrer, eu quero estar viva. Então, é algo também motivador nesse sentido de o medo, ele traz o cuidado também, né? Se a gente não tivesse o medo, a gente salta da janela, né? A gente faz coisas que o medo, ele é necessário para que a gente cuide, para que a gente olhe para a maternidade, para a gente olhar para o nosso estado de grávidas, por exemplo. E só mais um ponto da questão do medo, no parto, quando o Didio nasceu, quando o Giovanni nasceu, é uma coisa que eu vou revelar, que é, eu não senti amor à primeira vista, eu senti medo, muito medo. A hora que colocaram ele no meu peito, né, e falaram assim, fica aqui com ele. Eu fiquei desesperada, eu falei, gente, o que eu faço com esse animal? Eu nem sei chama a mãe dessa criança, que eu não sei o que fazer. E a mãe sou eu, então assim, não tem pra onde fugir. E aí eles tentaram dar o mamar, né, e eu falei assim, olha, é o seguinte, eu tô sem condições, eu não consigo fazer isso agora. Primeiro que eu tava, né, sem sentir as pernas, por conta, acabou sendo cesárea. Aliás, foi uma das frustrações, né? Acabou sendo cesárea, né, o parto. E eu fiquei com reação da anestesia, então eu tava tremendo muito, passando super mal. Com certeza eu tive uma crise de ansiedade durante a cesárea. E eu tava sem condições de dar qualquer afeto pro meu filho nas primeiras horas. E eu acho que assim, ainda bem, né, que meu marido tava lá, ele deu suporte, ele deu carinho, ele deu apoio. O tempo todo ele sempre dá, ele não só naquele momento, como ele é muito parceiro. E eu me senti culpada, voltando da culpa também, de não poder. Eu falei assim pra enfermeira: precisa mamar agora, porque eu não tô sem condições. 8 camadas, né, que eles abrem. Eu tava toda operada, toda costurada, tendo tremedeira, passando mal, com uma pós-crise de ansiedade. Assim, tava destruída. E eu não tinha possibilidade de dar mamar naquele momento. Então elas me ajudaram, falaram, não, ele tem 24 horas de gordurinha, pode ficar tranquila, respira, tenta dormir. E isso me acalmou, né? Meu marido tá lá, estando lá e as enfermeiras me orientando, foi algo que diminuiu essa pressão de, meu Deus, eu sou mãe agora, eu preciso dar o mamar pro bebê que acabou de nascer, né? E aí, o ponto é, do medo, que esse medo da primeira vez que eu vi meu filho, o amor também, ele pode ser construído com o bebê e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Nem sempre você já vai sentir que é o amor da sua vida. Esse amor, ele vai sendo construído ao longo do tempo, ao longo da simbiose mãe-bebê, ao longo desse contato diário, né? Alessandra, eu queria te agradecer muito por ter contado essa experiência, assim, porque voltando lá pro início do episódio, a minha opinião, assim, sendo bem aberta aqui, é que mais mulheres possam falar sobre isso e ouvir essas experiências, assim. Você falou, acho que de todas as emoções que a gente falou aqui no episódio, cara, só nessa experiência do parto, assim. Então, queria te agradecer mesmo por ter compartilhado, porque mostra como é isso. Achei muito interessante. E voltando para essa questão da pressão, né, de que talvez as pessoas tenham uma expectativa
e aí não só as próprias mães, como, né, sociedade como um todo, de que existe exatamente esse amor à primeira vista, que é natural, que tem dentro da mãe e dentro da mulher, que a gente vai ver o bebê e vai ter aquela conexão, e aí tudo faz sentido. Calma, tá? Com muito cuidado, a gente vai sentar e vai conversar numa legal. E, gente, não é que isso não possa acontecer, tá? Pode até acontecer. Mas que a gente não coloque necessariamente essa expectativa tão grande, porque se não sentir, aí vem, né? Culpa, pressão, enfim, tudo que você trouxe. E aí, eu fico pensando aqui, que é também um dos objetivos desse episódio, pra gente já ir fechando, acho que um dos meus objetivos de te chamar, e quando a gente começou a fazer esse episódio, é como eu falei, né? Da gente poder normalizar e da gente poder olhar tanto pra ouvintes nossas que ainda não têm filhos e que pensam em ser mães, trazer um pouco mais de consciência sobre esse tema, né? De que vocês possam escolher e escolher com essa consciência e com talvez um pouquinho menos de pressão quando vocês sentirem todas essas contradições de sentimentos, e também para nossas ouvintes que são filhas, né? E que, enfim, tem algum tipo de relação, às vezes até mais difícil com a própria mãe, de perceber que, gente, são pessoas, né? Somos só pessoas. Eu sempre repito isso aqui, que minha professora uma vez falou: pai e mãe, mas agora falando especificamente de mãe, que é o tema do episódio, são pessoas que tiveram filhos, assim. Então, é um ser humano, como qualquer outro, né? E então, acho que também essa última fala sua me trouxe muito pra isso, assim, de que, cara, uma experiência de um ser humano ali que tá vivendo uma experiência, entre aspas, normal, que tem muita beleza, e que a gente também pode pensar dessa parte poderosa, até certo ponto, né, de nós mulheres, de conseguirmos passar por isso, mas ao mesmo tempo frágil e difícil, né, e é contraditório. Aí pra gente fechar, Alessandra, queria só assim, uma última palavra, última frase sua, assim, que você teria para essas mulheres dentro disso que a gente falou, dessas expectativas e idealizações, assim. Uma palavra, uma frase que você teria para deixar para quem tá ouvindo, pra gente fechar. Olha, eu acredito que ser mulher já é muito complexo. E quando a gente faz escolhas conscientes, né? Mulheres que querem ser mães, buscar conteúdos que possam trazer essa maternidade real, essa maternidade que tem altos e baixos. A maternidade, ela é uma experiência de vida transformadora. Então, eu acho que a palavra em si é, se você busca uma transformação na sua vida, né, uma experiência única. E repetindo aqui, é muito gratificante quando você entende esse lugar e quer mergulhar nesse lugar, né, da maternidade. Ele pode ser muito gratificante, muito gostoso. E eu queria também agradecer vocês pelo convite e mandar também um beijo para todas as mulheres, porque, juro, assim, não só as que são mães, mas com o objetivo aqui do podcast, como as mulheres mães são fortes, poderosas e resilientes. Então, assim, eu admiro e honro cada mulher que se doa para a maternidade, porque é uma montanha-russa de emoções, com certeza. E eu amei a sua fala, Alessandra. Assim, eu acho que inspirador, tocante. Eu acho que para todo mundo que tá ouvindo e também se identificou com tudo que a gente tá falando aqui. E aí eu queria deixar aqui para você um espaço para você abrir onde é que as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho, onde as pessoas podem continuar conversando com você. Muito obrigada por esse espaço. E também, né, se alguém quiser, na minha página do Instagram, tem algumas lives que eu fiz sobre maternidade, que eu convidei algumas psicólogas também para falar sobre maternidade, esse tema de diversas maneiras. Estou continuando, dei uma pausa, mas já tenho novas convidadas aí também pra gente poder falar sobre o tema. O meu Instagram é alessandradiniz_psi. Pra quem quiser seguir e conversar comigo, estou por ali. Ah, perfeito. Então, pessoal, o Instagram dela vai estar aqui na descrição do episódio, junto com o meu e o da Ana Luísa. Vocês podem me achar no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Aqui embaixo também vai estar o Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho. E, gente, mais uma vez, Alessandra, muito obrigada por estar aqui com a gente. Quem tá ouvindo, muito obrigada por estar ouvindo. E se vocês acham que alguma coisa tocou
marcou vocês, se vocês acham que mais pessoas deveriam ver esse episódio, compartilhem, gente. Compartilhem, marquem a gente, marquem a Alessandra, pra gente saber que vocês estão ouvindo, pra gente saberem que vocês estão gostando desse conteúdo. Se tem alguma parte que tocou mais, vocês quiserem compartilhar também. Que, como a gente falou no início desse episódio, né? Eu acho que esse é um tema que daria pra gente fazer, sei lá, meses e meses e meses aí, pra gente falar de diferentes pontos que envolvem. Mas compartilhem, classifiquem esse episódio também, com 5 estrelinhas, por favor. E não deixem de seguirem a gente nas nossas redes sociais, que é @podcast Psicologia Sincera. E se vocês tiverem alguns outros temas que vocês gostariam de ouvir, deixa aqui na nossa caixinha de sugestões aí pra gente. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.